Olá pessoal, estamos hoje aqui para apresentar a pintura de alta espessura. A pintura de alta espessura, que pode ser feita com resina epóxi, resina uretano ou resina poliuretano, é um dos sistemas mais populares dos revestimentos. Você pode fazer uma pintura em 2, 3 ou 4 camadas. Depende muito do que você quer como resultado e depende também da tua base. Normalmente a primeira demão ela é absorvida pela base, então ela fica com esse tom meio sem a cor. A partir da segunda e terceira demão, você consegue ter uma boa cobertura. Normalmente as pinturas têm dois tipos de acabamento. Ou o acabamento é liso, ou ele é ligeiramente casca de laranja. A vantagem dos sistemas com a textura casca de laranja é que ela disfarça melhor as irregularidades de um piso. Quais as vantagens da pintura? Pela sua baixa espessura, ela tem um custo bem acessível. Outra coisa muito vantajosa da pintura é que ela é muito fácil de aplicar. Não requer tanto investimento em equipamentos para poder começar a pintar. Uma equipe bem treinada, com algumas boas dicas, obtém excelentes resultados. Com a pintura, você pode fazer a demarcação de vagas de cadeirante, ou para idosos, ou os extintores. As faixas tão necessárias nas fábricas sempre são feitas com as pinturas epóxi ou de poliuretano. Uma das limitações da pintura é que ela tem baixa espessura, ela não vai corrigir uma textura de um piso desgastado ou velho. Então, se você tem um piso com padrão CSP4, 5 ou superior, não é a pintura ou sistema adequado para poder fazer a regularização desse piso. Também, pela sua baixa espessura, não é um sistema ideal onde há áreas de grande impacto. Então, por exemplo, numa oficina mecânica, onde tem aquele elevador dos veículos, onde caem muitas ferramentas, parafusos e peças no piso, não é uma pintura o sistema que tem que ser feito embaixo dessa área. Portanto, naquela região onde tem muito impacto, a solução ideal seria um sistema multilayer, com espessuras de 3 ou 4 milímetros, é o revestimento muito mais adequado para poder absorver impactos. Mas quais os cuidados para você conseguir fazer uma boa pintura? A primeira coisa é escolher um bom produto. A Solepox fabrica o Solepaint EP-A e EP-B, que é um Solepaint epóxi. Tintas 100% sólidos, sem nenhum solvente. Quando você for fazer uma pintura, escolha uma tinta que tenha 100% de sólido, que não tenha solvente, porque ela dura muito mais e vale muito mais. Com uma tinta como essa, você pode ter uma preparação de superfície padrão CSP 0, 1 ou 2, porque a tinta, como tem cobertura e ela tem massa, ela não vai deixar aquelas marcas do polimento das politrizes. A superfície do piso tem que estar no padrão CSP 1, 2 ou 3 no máximo. Se ela já estiver com padrão 4, ou seja, aquela superfície fresada, a pintura não é mais o sistema adequado. Aí você já tem que partir para um sistema multilayer ou um sistema autonivelante. Em áreas externas ou que tenha grande abrasão, você tem a opção de dois outros tipos de produto. O Solepaint PU, que é um poliuretano, ou o Solepaint PA, que é uma resina poliaspartica. São sistemas com uma resistência à abrasão muito superior. As resinas PA e PU podem ser usadas na área externa, porque elas não amarelam e também não perdem o brilho. Já o Solepaint EP, que é o epóxi, só na área interna. E quais são as ferramentas necessárias para fazer uma boa pintura? Bom, primeiro, o nosso misturador. Nós vamos precisar também, novamente, de uma furadeira como essa, com um fuso simples como esse, não precisa ser muito complicado, onde você vai ter que bater em baixa rotação o componente A no B. Uma vez misturado a tinta, o endurecedor com a resina, ela não pode ficar parada dentro do pote, porque ela começa uma reação e começa a aquecer. Então, imediatamente nós temos que distribuir essa tinta no piso. E com a ajuda desse tipo de rodo, tanto ajoelhado quanto com um cabo em pé, a gente vai fazer a distribuição da tinta pelo piso. Como o piso é mais frio do que a tinta, como tem uma temperatura mais baixa do que a tinta, ele segura a reação e assim dá tempo para você fazer a pintura. Então puxou a tinta, esparramou a tinta com o rodinho, que é um funcionário só que vai fazer isso, uma sequência de outros funcionários vão estar com os rolos instalados no cabo, fazendo a quebra, para tirar aquelas marcas da onda, aquela marca da puxada do rodinho. Né? É muito importante que essa rolada seja consciente, completa, para não deixar falhas no meio da aplicação. Né?
Isso é de fundamental importância. Se você quiser uma textura após esse rolado, para que fique mais casca de laranja, você atrasa um pouco a tua rolada, entra com o sapato prego e aí sim você vai obtendo essa textura mais forte, mais intensa de casca de laranja. Dada a primeira demão, a gente vai observar que o concreto, a base, vai absorver parte desse epóxi. Isso é importante, quer dizer que está sendo bem aderido, que está podendo penetrar no concreto, garantindo a nossa aderência. Aí vem a segunda demão. Entre uma demão e outra demão, muitas vezes aparecem pequenas areias, insetos, contaminações mesmo. E aí nós queremos tirar esse tipo de contaminação. Como é que a gente faz? Novamente a gente vai pegar a enceradeira com o nosso disco abrasivo e vai passar por toda a superfície, cruzando bem e conseguindo, dessa forma, quebrar essas pedrinhas, essas pequenas coisas na superfície. Feito esse lixamento completo da superfície, a gente vai fazer a aspiração, tirando aquelas pequenas poeiras, aqueles itens que foram eliminados durante o processo de lixamento. Aspira-se bem a superfície, completamente, e aí sim, em seguida, vamos bater novamente a pintura, epóxi, poliuretano ou poliaspartica, e puxar a segunda demão. O processo de aplicar a segunda demão é exatamente igual ao primeiro processo. E assim, de novo, se você quiser forçar um pouco a textura, role um pouco atrasado para poder ter essa textura. Concluído isso, esses rolos simplesmente são descartados, não se lava rolo de espuma. Na pintura de piso não se usa bandeja. Muito comum usado em pintura de parede, onde você leva a tinta para a parede com o rolo. No piso, a gente tem que jogar imediatamente a tinta no piso após bater. Se você deixar na bandeja, começa a acontecer uma reação na bandeja e aí vai grudando toda a tinta no rolo e você perde as batidas. Em algumas situações onde o piso apresenta muitos furinhos, muitos defeitos, você pode eventualmente dar a primeira demão com a desempenadeira de aço, raspando, estucando o piso com a desempenadeira de aço. Nesse momento você não usa rolo, apenas a desempenadeira de aço. Isso acontece na primeira demão. Nas outras demãos, que aí obrigatoriamente vão ser 3 demãos no todo, você vai ter que usar o rolo, não pode usar mais a desempenadeira de aço. Assista agora conosco, na prática, como é que faz a aplicação desse piso. Para pintura epóxi, pintura de piso de alta espessura, nós vamos precisar de uma preparação de superfície que é o padrão CSP1, ataque químico, ou CSP2, polimento. O mais comum é o polimento, que é um serviço mais rápido de fazer, é um equipamento que normalmente faz a seco, então você pode preparar e logo em seguida fazer a pintura. Quais são as ferramentas que nós vamos precisar? Primeiro, o rodinho, que nós vamos precisar para puxar a tinta, para poder distribuir a tinta no chão, e em seguida o rolo. O rolo é esse rolo de espuma. Dá para usar rolo de espuma com as tintas da Solepox porque ela não contém solvente, então o rolo não vai inchar, você consegue trabalhar por um bom tempo. Agora, muito importante, o rolo também contém sujeiras. Ele vem de fábrica para fazer essa usinagem e sempre tem um pouco de sujeirinha aqui. Então, antes de usar o rolo, faça uma limpeza dele, passando uma fita crepe ou dando um chacoalho aqui, para poder eliminar essas sujeiras. Porque essas sujeiras dentro da tinta epóxi tornam-se em pequenas pedras, pequenos pontos no piso que vão formar defeitos. A pessoa que for rolar, que estiver com o rolo, é bom que esteja equipada com um sapato prego, que é um dispositivo como esse aqui, que tem esses cravos no chão, de modo que ele consiga andar em cima da tinta sem estragar o trabalho. É óbvio que ele nunca vai poder andar em cima da área que já foi rolada, ele está sempre andando para trás, ok? Mas é muito importante esse tipo de equipamento para você poder, durante o processo, estar dentro da tinta e fazer seu rolamento. A primeira demão é puxada no rodinho de borracha, tomando cuidado novamente na região de paredes, onde tiver uma junta, onde tiver contaminação, né? Tem que fazer uma boa aspiração, mas sempre sobra um pouco de areia nesses pontos aqui. Então a saída ela é mais delicada, mais demorada, mas depois o processo é bem mais fluido, mais rápido. Normalmente a primeira demão, ela vai ser absorvida pelo concreto, então a primeira nunca fica bonita, ela sempre fica com ar de que foi excesso aqui, falta lá, formando umas texturas diferentes. É na segunda demão e na terceira demão, se for necessário, é que acontece aquele resultado final, um bom resultado de pintado.
No início da pintura, o rolo está seco, ele não tem nenhuma tinta. E se a gente começar a rolar imediatamente, nas primeiras roladas, nós vamos estar tirando resina do chão, porque eu vou estar umedecendo o rolo e assim removendo o epóxi do piso. Portanto, a primeira rolada, o início da rolada, a pessoa responsável por esse trabalho tem que dar uma sujada, ele vai dar uma melada no rolo e deixar ele homogeneamente carregado. Assim, quando ele começar a pintar, ele já vai entrar dentro do ritmo, distribuindo a tinta homogeneamente. A técnica de rolada é muito importante, é um movimento longo, preciso, bem organizado, fazendo até um cruzamento entre o que já foi rolado, para poder garantir que toda a área foi rolada. Vamos agora dar a segunda demão na pintura epóxi sobre um piso. Entre a primeira demão e a segunda demão, nós vamos passar a enceradeira com um disco 24, com o grão 24, que é aquele grão um pouco mais fino. A ideia é quebrar aquelas pedrinhas, poeira, insetos que tenham caído entre a primeira demão e a segunda. Nesse caso, a gente dá uma passada num sentido simples, não precisa cruzar, apenas fazendo aquela sobreposição entre as faixas, garantindo com que toda a área tenha sido lixada. Concluído o lixamento de toda a área na primeira demão, nós temos que aspirar todo o piso novamente, para eliminar, tirar aquele pó ou aquelas pedrinhas que foram quebradas durante o processo de lixamento. Mas é muito importante a gente também pensar em aspirar uma área lateral, a área a ser pintada, como uma faixa de segurança. Nesse galpão a gente vê uma área bem suja, com bastante poeira, que se estende pelo galpão. E como nós vamos pintar apenas essa área, é importante que a gente faça pelo menos 1 metro, 1,5 metros na lateral, de modo a garantir que durante o processo de pintura essa poeira não venha para dentro da pintura, estragando, gerando aquelas sujeiras. Como numa pintura não se solta muito material durante o processo de lixamento, o processo de aspirar tem que ser muito criterioso, botando uma ordem, porque você não vai ver claramente aquela faixa que foi aspirada e a que não foi aspirada. Então organize seu processo, vá fazendo em faixas para garantir, sem ver, porque vai ser uma aspiração às cegas que a gente chama. Quem está do lado de dentro, na área limpa, já está com o seu material controlado. A sua bota só trabalha aqui dentro, só anda aqui dentro, não vai para o lado de fora. E quem está do lado de fora, entrega o material para o pessoal aqui dentro e não entra nessa área. Acabou de bater a tinta, põe no chão, joga no chão, imediatamente. Não deixa a tinta parada dentro de balde. A tinta epóxi começa uma reação que começa a aquecer. E se aquecer demais, perde o controle e você não consegue mais aplicar. Uma vez jogada no chão, ela troca calor com o piso. E aí você consegue controlar a tua reação. Com esse processo de pintura, rodo e o nosso rolo logo em seguida, com apenas 3 funcionários, você consegue pintar até 500 metros quadrados por dia. A textura padrão de uma pintura epóxi sobre piso de concreto, ou mesmo uma pintura epóxi sobre uma capa de regularização número 1, como no Multilayer QP, é esse efeito casca de laranja. É importante esse efeito casca de laranja, porque por mais que você controle o ambiente, sempre tem um pouco de sujeira. Então pequenos pontos, como uma pedrinha, um pozinho que ficou no meio da pintura, com uma textura casca de laranja, fica integrada à textura, não parece um defeito. Se você quiser uma textura perfeitamente lisa, bem bonita, não opte por uma pintura. O ideal é optar por um autonivelante, onde a espessura é mais alta e esses pequenos defeitos aí sim são integrados no autonivelante e ficam bem lisos. Pronto, demos a segunda demão, agora aguardamos de 8 a 12 horas para poder andar em cima desse piso pintado. Você tem a opção de dar uma terceira demão se quiser. Em algumas áreas farmacêuticas, onde você quer ter uma área mais ainda selada, mais fechada, a terceira demão é possível. Em áreas externas, você também pode dar uma demão de pintura poliuretano em cima desse piso, de modo que mesmo com a incidência de raios ultravioleta, você não tenha perda de cor ou amarelamento da tinta. Para você poder andar depois da segunda demão, aguarde umas 12 horas. Para trânsito de empilhadeiras, 48 horas. A pintura epóxi, ela pode até ser usada em área de corredores onde tem empilhadeira, desde que não tenha arraste do garfo. A pintura epóxi pode ser usada em várias áreas da indústria,
mas em locais onde não tenha nem cavaco, não tenha muita abrasão, não tenha muito impacto. No caso de você querer fazer uma manutenção ou trocar de cor, ou depois de alguns anos que o piso estiver desgastado de uma pintura, a renovação, a manutenção é extremamente fácil. Basta você entrar com um novo polimento para quebrar a superfície. Se tiver contaminação de óleo, faça uma lavagem química com o nosso Soleclean AC ou o Soleclean BS e em seguida dê mais uma demão. Se precisar dar uma segunda, pode dar uma segunda, mas uma demão é o suficiente para renovar o teu piso já pintado. Viram como é fácil fazer uma pintura? E com pequenas dicas dão grandes resultados? Não deixe de assistir os nossos outros vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato com a Solepox. Até a próxima!